Olá pessoal, tá começando mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Episódio muito especial, penúltimo do ano, penúltimo de 2019, estamos quase destampando a primeira champanhe aqui para comemorar esse ano. E o tema desse episódio é aprendizados do Cast for Closers pelo Brasil. Prometi esse episódio no anterior e ele é o penúltimo do ano porque o último é aquele episódio que vocês sempre gostam e sempre referenciam muito a gente, que é o episódio de tendências para Inside Sales em 2020. Eu vou ser muito sincero aqui nesse episódio agora, expondo e comentando 4 dos principais aprendizados que eu tive pelo Brasil. Foram 18 cidades diferentes, eu possivelmente tenho esquecido alguma delas, em 11 estados diferentes desse Brasilzão. Então eu vou ser bem sincero com o que eu vi de estado da arte, do que estamos fazendo bem, o que eu já vejo que é comum para o gestor ou para o vendedor brasileiro, para a gestora brasileira, enfim. E vou colocar para vocês aquilo que eu mais acho que a gente tem oportunidade de melhoria. Do ponto mais evoluído, que é o primeiro ponto que eu vou trazer, ao quarto, que é o ponto onde eu acho que a gente tem mais melhoria. E, de novo, eu vou pisar em alguns calos, mas eu tenho essa licença. Toda vez que eu encontro vocês ouvindo, vocês me pedem para ser muito sincero aqui nesse microfone. Não faremos um pacto de mediocridade. Deixa eu apontar para vocês onde estamos bem, onde precisamos de muita atenção como um país, olhando para vendas. Beleza? Vamos nessa? Legal, pessoal. O primeiro item que eu quero ressaltar é discurso/processo de vendas. Eu chamei de discurso e de processo porque as pessoas se referem a esse tema de processo de vendas usando essas duas palavras, tá? Elas basicamente querem dizer a mesma coisa quando eu interpreto a frase. E nesse ponto a gente está bem mesmo, muito melhor do que eu esperava, e a mensagem aqui é de bastante incentivo. Muita gente diz: Cordovez, eu tenho certeza que os meus vendedores, eles precisam ter uma abordagem padronizada. Eu sei que os meus vendedores precisam dizer a mesma coisa. Eu preciso uniformizar o meu discurso de vendas. E eu vejo sim isso sendo dito de formas muito diferentes, mas elas refletem a mesma coisa, que é vocês, gestores comerciais, vendedores também, acordaram para o dever que a gente tem de padronizar o processo para fazer todo mundo seguir as mesmas etapas, os mesmos gatilhos de passagem. Então, sim, nós como um país, pelas viagens que eu fiz esse ano, deu para ver que vocês já sentem muito isso na pele e já conseguem desenhar bons processos. Tá? Os nomes variam bastante, mas vocês têm ótimos processos. O que eu chamaria a atenção? A gente já disse em vários episódios aqui a diferença entre um processo centrado no cliente e um processo centrado no vendedor. E o mais interessante é você ter um processo centrado no cliente. Vamos começar pelo cenário ruim. Quando o processo de vendas é centrado no vendedor, nas atividades que ele ou ela faz, você cria um gap, como se fosse um intervalo entre onde o cliente acha que a venda está e onde o vendedor acha que a venda está. E o vendedor é otimista. Ele sempre vai achar que a venda está mais próxima do que ela realmente está. E muitas vezes o cliente nem entendeu ainda o que vem. Por isso que esses processos de venda centrados, por exemplo, mandar o e-mail com proposta, ligar para follow-up, fazer a apresentação. Essa etapa centrada no vendedor não quer dizer se o cliente avançou ou não, se para ele a venda está mais clara ou mais obscura, se a venda vai acontecer ou não. Se você compara isso com um processo centrado no cliente, que é quando o cliente diz sim, eu reconheço que tem uma oportunidade de melhoria, eu quero seguir adiante. Quando você estimula esse sim ou esse não, o cliente diz eu quero e ele sabe qual é o próximo passo lógico. Então sempre procurem centrar as etapas no cliente. Pode ser que você tenha uma etapa chamada diagnóstico, mas a saída dessa etapa tem que ser um sim. Eu, cliente, consigo enxergar uma oportunidade de melhoria, uma necessidade descoberta, se você quiser chamar o diagnóstico assim. Mas centrem as atividades no seu cliente. Eu mencionei a palavra gatilho de passagem. Gatilho de passagem nada mais é do que a condição que o seu cliente precisa atender para passar de etapa. Se o gatilho está orientado ao vendedor, que é mandar um e-mail, é muito fácil. É só o vendedor mandar um e-mail e acabou, mas a venda não necessariamente vai à frente. Agora, quando o meu cliente diz, eu estou pronto para ver uma demonstração comercial, uma proposta formal da sua empresa, eu quero saber valores, ele ou ela está manifestando interesse claro, sabe qual é a próxima etapa.
Então esse é o único detalhe que eu daria de dica para vocês ao redor do Brasil que estão ouvindo o Cast for Closers agora. Nós estamos bem em termos de processo, vocês desenham muito bons processos de venda. Eu vejo alguns só orientados demais ao vendedor, e isso cria baixas taxas de passagem lá no final, porque vai todo mundo para a apresentação de proposta, passa 8%, passa 5% para a etapa seguinte, que é a de fechamento. E isso cria uma frustração no vendedor, porque é muita gente perdendo tempo lá no final do processo de vendas. Beleza? Então esse é o primeiro ponto, estamos bem em termos de processo de vendas. Eu daria somente essa dica de centrar o seu processo no cliente. Ótimo. O segundo ponto, que eu acho que a gente também está legal, é o treinamento de vendedores. Eu fiquei muito surpreso com o retorno de vocês sobre esse tema. Muita gente até conhece o conceito de 4 mais 1 maior que 5, difundido pelo Jaco van der Kooi, que a gente já ecoou tantas vezes aqui. Já me chamaram em eventos falando desse conceito, que é basicamente 4 dias trabalhando mais um dia evoluindo, fazendo treinamento durante a semana, dá mais resultado do que 5 dias trabalhando para o vendedor. Ou seja, essa filosofia basicamente diz para você implantar o treinamento como algo contínuo, colocar o treinamento e a evolução contínua dos seus vendedores na rotina deles. E o retorno que vocês dão é muito legal. Muitas pessoas já mencionaram, Cordovez, isso aqui está no nosso playbook, o nosso time já treina a abordagem dessa forma. Todo vendedor tem um processo de ramp-up estruturado. O nosso ramp-up já demora X meses, às vezes até dados do tipo 15, 20% a menos de tempo no ramp-up pelo treinamento estruturado que a gente já fez. Eu fiquei bastante surpreso com a quantidade de empresas que já trabalham com o treinamento dos vendedores de forma contínua, onde eu acho que a gente tem espaço para melhorar num tema que é análogo ali ao treinamento, que é o coaching. Eu já ouvi muitos gestores dizendo: Cordovez, eu sou ocupado demais, sou ocupada demais, eu não tenho tempo para fazer, eu não consigo achar o tempo para fazer coaching na minha agenda. E sim, parabéns, você é normal, acontece, mas você não precisa ouvir todas as ligações dos vendedores. E essa é a primeira dica. Ouça, porque se você só ouve a ponta do vendedor porque ele senta perto de você, você está perdendo as dicas, as possibilidades que o cliente abre e que o vendedor não está explorando. Então, você precisa ouvir as duas pontas, ok? Faça o seguinte exercício. Ao invés de tentar ouvir todas as ligações, peça para cada vendedor seu elencar por semana uma boa e uma ligação ruim. E peça também para que ele ou ela justifique o porquê. Peça para que eles expliquem o que precisa, o que eles têm interesse em ser analisado. É a confiança, é a energia, é a abertura da ligação, é o rapport, é o fechamento da ligação, é a técnica de diagnóstico, seja o spin selling ou o GPCT, enfim. Peça também para que eles digam o que acreditam que aquela ligação podia ser diferente. Isso põe responsabilidade, põe o seu vendedor, sua vendedora para pensar a respeito de onde e como precisa melhorar. Tira um pouco da responsabilidade do gestor de pensar em tudo. Então você tem uma ligação boa, uma ligação ruim e já um direcionamento claro de cada vendedor onde ele ou ela precisa melhorar. Então esse trabalho fica muito facilitado. Então o coaching e feedbacks constantes, one-on-ones, é onde eu acho que a gente pode evoluir. Tá? Se a gente pudesse aglutinar treinamento e coaching, o treinamento está ótimo. Eu vejo várias empresas conscientizadas da importância do treinamento. Eu acho que a gente pode melhorar na parte de coaching e de feedbacks constantes. A gente vai entrar agora em 2 pontos onde eu acredito que a gente pode melhorar e bastante como país em vendas. O primeiro dele tem a ver com prospecção, que é tentativas de contato e tempo de abordagem. O brasileiro ainda tenta pouco na prospecção e desiste muito rápido. Toda vez que eu estou em palestra e a gente dá os números ou do Labs, nessa parte aqui do blog da MeTime, ou da Inside Sales Benchmark Brasil sobre tentativas de contato e tempo de abordagem, as pessoas ainda se espantam. Muitas delas demoram muito tempo para abordar um lead. Quando eu faço a brincadeira aqui, várias das empresas com quem eu converso demoram 2, 3 dias para falar com o lead, muita gente sorri, muita gente se identifica com a piada. E na verdade não é uma piada, é um cenário. Como um país nós temos ainda muita empresa demorando bastante. Tá? Deixa eu dar alguns dados para vocês para comprovar isso. A gente viu na Inside Sales Benchmark Brasil que 28% das empresas tenta
3 vezes ou menos falar com o lead. E quando a gente cruza esse dado com os dados de produto da MeTime, a gente vê que só 45% dos leads que foram ganhos, eu só estou contando o percentual de leads ganhos, exigiram 2 atividades. Ou seja, tem muito dinheiro na mesa quando eu insisto mais. Eu me conecto e ganho mais leads na prospecção. Falei de tentativa de contato. Vamos falar de tempo de abordagem. 40% das empresas levam mais de 1 hora para abordar. E a gente tem 33% menos ligações significativas se eu comparar 1 a 5 horas com até 10 minutos. Tá? Ligações significativas são ligações onde eu tenho avanços no processo comercial. Toda ligação que não termina com vamos conversando. É uma ligação onde o cliente diz, beleza, eu topo um avanço. Seja uma próxima reunião, seja uma proposta comercial, enfim. É uma ligação onde há avanço no processo comercial. Então, se você não quiser saber muito sobre prospecção, e eu vou aprofundar um conceito em segundos, eu tenho 2 dicas básicas. A sua empresa precisa se esforçar para abordar em até 10 minutos. Isso vai fazer com que você se conecte com muito mais prospects. E você deveria tentar ao menos 6 a 8 contatos no mínimo com cada lead que você vai prospectar. Eu estou falando de mesclar telefonemas, interações em redes sociais, se os seus leads estão lá, e-mails, enfim, WhatsApp, todos esses meios que são alternativos e permitem com que a gente se conecte com mais leads, podem explorar. Se os seus leads estão lá, explorem. Se você conhece o conceito de cadência de prospecção e você quer aprofundar mais nesse conceito, eu vou deixar um link na descrição do podcast. Esse link vai te ensinar a traçar melhores cadências de prospecção, a fazer a sua prospecção ser mais efetiva. Cadência de prospecção nada mais é do que uma sequência organizada de contatos para conseguir mais conexões. Eu acabei de brincar com vocês aqui, né? Alternar telefonema, e-mails, interações em redes sociais, WhatsApp. Uma cadência de prospecção vai basicamente colocar ordem nisso tudo. No primeiro dia a gente faz uma pesquisa, depois tenta ligar 3 vezes, depois manda um e-mail. No segundo dia, enfim, a cadência descreve essa sequência de contatos para que você consiga se conectar com mais gente. Esse é um ponto que sim, a gente pode melhorar mais como um país. Tempo de abordagem e tentativas de contato. O brasileiro ainda demora para prospectar seus leads e desistir rápido. Não existe uma forma mais rápida de você perder dinheiro na prospecção do que demorar para falar com o lead que pediu contato para você e desistir rápido. Beleza? Vamos para o 4º e último ponto, que é o perfil do vendedor para Inside Sales. E agora eu vou fazer uma pausa porque eu vou ser sim um pouco mais rígido no feedback, porque eu vi isso acontecer muitas vezes. A gente não investir tempo suficiente no recrutamento de vendedores para Inside Sales. As pessoas sabem da importância de contratar bem. Elas não estão investindo tempo o suficiente, o que é contraditório, mas sim acontece. As pessoas não estão investindo tempo suficiente para contratar bons profissionais. Na MeTime a gente chegou a fazer, certa época aqui, 20 a 25 entrevistas em média para achar um bom vendedor. Se você não quer chegar nesse nível porque você não vende um processo comercial como a MeTime vende, e o vendedor é crítico no nosso processo aqui, na imagem que a gente passa, gaste pelo menos mais tempo do que 1, 2 entrevistas para achar um bom vendedor. A gente precisa ter bastante cuidado no perfil, tá? Eu já vi muitas empresas errando, trazendo vendedores que estão acostumados com 10, com 20 anos de vendas de campo. E esse ou essa vendedora, ele está acostumado a sentei na empresa, estou na empresa parado, estou perdendo dinheiro. Infelizmente, em Inside Sales não é assim que funciona. E a transição é muito difícil. Eu não estou falando, veja bem, de idade, eu estou falando de perfil. Se o vendedor está muito tempo acostumado a fazer venda de campo e ele ou ela precisa sentar e admitir que o trabalho agora é mandar e-mail, fazer 40, 50, 60 tentativas de ligação por dia, isso vai ser traumático. E a adaptação é lenta demais. Beleza? Eu também ouço gestores comentando: Cordovez, meu vendedor não quer fazer ligação. Ele acha que 10 tentativas de ligação por dia é suficiente, já quer ir para casa. Minha vendedora não aceita muito bem feedback. A minha vendedora acha que coaching e one-on-ones são situações meio constrangedoras. O pessoal
tá repudiando a prática de sentar e ouvir call todos os vendedores juntos, por vergonha. Pessoal, a gente não tem mais espaço para isso. Com o tanto de ferramentas que a gente tem para gravar, para estatísticas, às vezes até nos Estados Unidos, como por exemplo, para transcrever ligações, a gente não tem mais desculpa para não usar esse tipo de ferramenta para melhorar o resultado do time comercial. Se eu quero investir no perfil de vendedor, eu preciso saber o que ele ou ela precisa ter para performar bem. Aqui na MeTime, por exemplo, a gente valoriza duas coisas: curiosidade e coachability, que é a capacidade que o vendedor ou a vendedora tem de absorver um feedback e melhorar rápido. Beleza? Curiosidade por quê? Porque o vendedor ou a vendedora vai passar o dia inteiro investigando problemas de outras empresas. Se ele ou ela não tem curiosidade para fazer, não vai ter vontade de fazer isso e vai ser um vendedor desleixado, vai deixar a informação primordial passar em branco. Então, curiosidade para nós é um aspecto importante. E coachability, de novo, essa habilidade de receber feedback e melhorar rápido. A gente muda o tempo inteiro, nosso produto, nossos serviços, nossos concorrentes, nosso mercado, nosso cliente, o discurso, tudo muda o tempo inteiro e a gente precisa se adaptar muito rápido. De novo, com todas essas ferramentas e esses inputs que a gente tem, é primordial que o vendedor consiga, a vendedora, se adaptar rápido. E você, gestora comercial que está ouvindo agora, invista tempo em recrutamento. Eu não consigo reforçar o suficiente. Se o seu vendedor entrou e não gosta de feedback, etc., entrou errado, você gastou tempo, você perdeu seu tempo no recrutamento. A minha recomendação, desliga e continua. Na verdade, se eu sou consultor, eu sugiro trocar o coordenador, porque normalmente esses comportamentos vão ser repetidos em outros vendedores. Então eu trocaria a liderança, tá? Então já estou dando ideia para você, coordenador comercial, que está sendo benevolente demais. A gente precisa ter resultado em vendas e a gente precisa trazer as pessoas certas. Nem todo mundo está pronto e tudo bem, tem vaga para todo mundo, mas o vendedor precisa ter certas características, a gente precisa buscar isso e investir tempo no recrutamento do profissional certo. Beleza? Ótimo, pessoal. Era isso. Esses eram os 4 pontos que eu queria trazer, reforçando aqui 2 que estamos muito bem: processo de vendas, treinamento de vendedores, e 2 que precisamos ainda melhorar: tentativa e tempo de abordagem na prospecção, e o 4º item, recrutamento, perfil certo dos vendedores para Inside Sales. A gente precisa gastar bastante tempo pensando nesses 2 últimos em especial para melhorar as nossas operações. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Me deixem feedbacks, ele é um experimento, ele pode ou não se repetir para o ano que vem com base no que vocês sugerirem de melhoria ou de continuidade para ele. Ele é feito de coração com tudo que eu vi nessas inúmeras viagens pelo Brasil. Eu espero que as operações de vocês possam ser ainda melhores em 2020. Esperem o próximo episódio, que é o de tendências de Inside Sales. Eu vou fazer com o meu sócio Diego, o alemão, volta para o podcast. Para quem está com saudade dele, ele vai fazer o último episódio comigo e a gente vai falar sobre tendências e tudo que está vindo aí de bom para Inside Sales, que a sua operação precisa prestar atenção em 2020, beleza? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, até o próximo episódio.